Olá, meus amados amigos, irmãos em Cristo, da Igreja Metodista Livre, ali de Sorocaba, Jardim, São Paulo. Deus abençoe o seu dia, uma alegria poder trazer uma palavra de Deus para as suas vidas, para os seus familiares. Espero que Deus esteja abençoando você, lhe dando paz em meio a esse momento tão atribulado. Nós temos a certeza de que Deus está conosco. Jesus disse: eu nunca lhes deixarei, nunca lhes abandonarei. Então esta é a promessa a qual nós nos apegamos e agarramos com muita firmeza durante esse período de muita perda. Muitos amigos e familiares estão perdendo entes queridos, e que Deus esteja nos dando este consolo em nosso coração. Existe uma paz que excede o entendimento humano. Não tem como explicar com palavras humanas, mas ela é uma paz real, uma paz verdadeira, uma paz que atinge não só as nossas emoções, mas aquele lugar mais profundo do nosso ser, né? E o meu desejo sincero é para que você, meu amigo que está ouvindo esta mensagem nesta manhã, você possa experimentar. Você não só experimente, mas que você possa desfrutar desta paz todos os momentos da sua vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis de tribulação. Que Deus abençoe esta palavra ao seu coração nesta manhã. Nada melhor do que a palavra de Deus para trazer força e conforto nesses dias tão atribulados. Eu estou lendo hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 36. Eu peço a sua atenção na leitura da palavra. Diz o texto bíblico: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz.
Oremos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por a tua palavra e pela verdade que ela nos revela. E nós agora nos apegamos à verdade bíblica, para que ela possa residir, habitar ricamente em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos duas pessoas, né? Simão, o fariseu, que tinha convidado Jesus para uma festa, para um jantar, e temos uma mulher, nós não sabemos o nome dela, pode ser que ela tenha sido Maria Madalena, porque Maria Madalena é mencionada no capítulo 8, no versículo 1, 2 e 3, e ela fazia parte dos discípulos, das discípulas, das mulheres que estavam servindo Jesus e os seus discípulos. É possível sim que seja Maria Madalena. Mas aqui, nesse jantar, Jesus, que tinha sido convidado por Simão, ele foi até esta casa, ele estava sentado à mesa e esta mulher se aproxima de Jesus. Então nós temos duas pessoas recebendo Jesus. Então é possível eu receber Jesus, ou melhor dizendo, é possível eu convidar Jesus e não receber ele. Quem é que recebe Jesus de fato? Mesmo não sendo a casa dela. Aquela mulher, ela que verdadeiramente recebe Jesus. E Jesus nos mostra aqui nesse texto, esse contraste entre a recepção que ele recebeu da mulher e a recepção que ele recebeu de Simão, o fariseu. E esta recepção, a diferença entre ela é a diferença entre quem tem a paz de Jesus e quem não tem a paz de Jesus. Vamos olhar um pouquinho mais de perto este texto. A tua fé te salvou, disse Jesus. Vá em paz. Ele disse isso para a mulher. Ele não disse isso para Simão. Mas por quê? O que está atrás desta grande afirmação de Jesus? A tua fé te salvou. Vá em paz. O texto que nós lemos termina com estas palavras. A tua fé te salvou. Vá em paz. A forma que eu recebo Jesus indica o grau de fé que eu tenho em Deus. Jesus aqui neste texto, ele se apresenta como Deus, como o Filho de Deus que é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também neste mesmo texto, nesta mesma ocasião, Jesus se apresenta como o bom pastor. Sim, Jesus é o Cordeiro de Deus que perdoa e purifica o seu pecado. Sim, em Cristo, todos os nossos pecados são perdoados e purificados. E ele também se apresenta como o bom pastor, que protege, que guarda, que apacenta, que cuida das suas ovelhas. Esse texto mostra, revela Jesus para nós hoje. Eu quero que você receba Jesus como esta mulher recebeu Jesus. Existe aqui esse contraste de fé, amor, perdão, gratidão que esta mulher exibiu, que esta mulher expressou para Jesus, e um contraste com aquelas pessoas de coração incrédulas, que estavam com medo, que estavam com receio, que estavam acusando ou duvidando, questionando Jesus e não o recebendo. Alguns aqui nesse texto estavam até assentados na mesa do jantar. Olha só, Jesus aceitou um convite de alguém, até de destaque, mas quando ele chegou, ele não foi recebido. Não sei se você já teve essa experiência, de você ser convidado para um jantar ou para uma festa de aniversário, e você chega lá e ninguém fala com você, ou não dá muita importância para você, fica na sua ali, não é? Você sente, eu fui convidado, mas não fui recebido aqui nesta festa, aqui neste jantar, que eu recebi um convite, e foi assim que aconteceu naquele dia. Jesus ele foi recebido até por alguém que não era daquela casa. A verdadeira fé que traz paz ao nosso coração, esta fé que nós queremos, ela se expressa em amor e gratidão por aquilo que Deus faz em nossa vida. Aquela mulher era
como diz o texto, ela era pecadora. Ela vivia uma vida solta. Ela era conhecida como uma prostituta. Ela não tinha uma boa fama ali naquela comunidade. Ela vivia debaixo do peso do seu pecado. Agora, todo ser humano peca. Todo ser humano está aquém, está carente da glória de Deus por causa do pecado que existe dentro dela. E ela também tinha isto. Só que o pecado dela talvez tinha uma camada ainda maior de vergonha. Ela nem pôde esconder a vergonha dela, porque todo mundo sabia quem ela era. Ela era pecadora, era uma pessoa não benquista. Ela era isolada da sociedade pela conduta que ela exercia antes de conhecer a Cristo. Mas ela foi perdoada. Ela teve um encontro com Jesus. Ela recebeu Jesus no seu coração, na sua vida. E Jesus trouxe perdão para os pecados dela. Ela não vivia mais na vergonha. Por isso que ela se aproxima de Jesus sem nenhuma inibição. Porque o coração dela estava desfrutando, estava cheio, estava transbordando de gratidão por aquilo que Jesus fez na vida, no coração dela. Aquela má reputação, Jesus tomou sobre si e disse: minha filha, você não tem mais esta vergonha sobre a sua vida. Este vexame eu estou tirando agora. Eu estou te perdoando, estou te trazendo vida nova. Você é uma nova criatura. E ela teve um encontro com Jesus e ela sentiu, ela percebeu isto no coração dela. Ela deixou de ser pecadora. Ela não era mais agora identificada para ela mesma, diante de Deus. Ela não era mais identificada como pecadora, porque Jesus havia perdoado os seus pecados e ela recebeu Jesus. Ela recebeu o perdão e a purificação. Ela não queria mais viver a vida de pecado. Ela não queria mais viver aquela vida que trazia vergonha para a vida e culpa para a vida dela. E Jesus cumpriu a sua palavra. Ele disse: eu sou a luz de mim. Quem me segue jamais andará nas trevas. Ela saiu das trevas. Ela seguiu Jesus. E ela seguiu Jesus até esta casa. Porque ela tinha que expressar, ela ficou sabendo que Jesus estava ali na cidade, estava naquela rua, e ela descobriu que Jesus estava ali naquele jantar, e ela entrou, sem nenhuma inibição, e expressou o amor dela para com Jesus. Ela recebeu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você pode ter também essa mesma experiência. Não existe pecado. Por pecado interior, talvez é um egoísmo, uma autossuficiência. Não existe pecado que Jesus não perdoa e do qual Ele não nos purifica. Ele continua, mesmo depois que nós recebemos Ele continua nos purificando. Na presença de Deus, nós somos santificados e purificados. É isso que Deus faz na nossa vida. Isso traz verdadeira paz. Uma paz que excede o entendimento humano quando nós vivemos na luz de Deus, caminhamos em íntima amizade com Ele. E Ele perdoou os seus pecados. Aqui nessa história, Jesus conta uma história. Simão, ele fica horrorizado quando a mulher entra e se aproxima de Jesus e começa a derramar lágrimas sobre os pés e tocar nos pés de Jesus, tocar com as mãos dela nos pés de Jesus, derramou perfume sobre os pés de Jesus. Ele viu aquilo e ela começou a enxugar, olha só que intimidade, enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela. Que proximidade! E Simão disse: Jesus sabe quem esta mulher é. Ele é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher que está tocando nele. Agora, Jesus sabia quem ela era? Sabia. Ele sabia muito bem quem era esta mulher. Antes de conhecer ele e agora, depois de conhecer ele. Antes ela era uma pecadora, agora ela era uma filha de Deus, purificada, perdoada, todo o opróbrio, toda a vergonha, todo o vexame não existe. Ele sabia disso e Simão não sabia.
Simão tinha reduzido Jesus a apenas ser um profeta, mas Jesus é mais do que um profeta, ele é mais do que um mestre, ele é o salvador do mundo, ele purifica pecado. Quando nós recebemos o favor de Jesus, o nosso pecado é perdoado. Aí Jesus contou a seguinte história para Simão: Simão, deixa eu te contar uma história. E Simão diz: diga, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, ou seja, equivalente a 50 mil reais, e o outro lhe devia 1/10 disso, né? 5 mil reais, ok? Eu estou colocando aqui em reais para trazer esta história que Jesus contou para a nossa realidade, não é? Aí Jesus continua a história. E como eles não tinham com que pagar, nenhum dos dois, nem o que devia muito, nem o que devia pouco, tinha como pagar. Isto é uma importante parte da história que Jesus conta aqui. O credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Interessante que Jesus conta essa história para Simão. 2 credores. Todo ser humano é credor. Eu e você devemos. Nós somos carentes. Nós somos devedores porque pecamos, nos afastamos de Deus, nós ignoramos Deus, nós colocamos Deus na nossa prateleira e às vezes não damos atenção a Ele. Nós vamos dizer que quem é o dono do meu nariz sou eu mesmo. Nós viramos as costas para Deus. Nós somos credores. Nós somos devedores, melhor. Devemos a Deus. E não temos como pagar. Esta é a segunda parte. Tem gente que tenta pagar. Tem gente que tenta pagar Deus para Deus lhe receber. Mas aqui a história que Jesus contou é bem clara. Nenhum ser humano tem como pagar a dívida que ele tem para com Deus. Deus perdoa a nossa dívida através do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquela dívida nossa, ela é paga, ela está totalmente quitada. Eu não devo mais. E esta mulher, ela percebeu aquilo. Ela percebeu que o peso da sua dívida foi totalmente removida. Que Jesus havia tomado sobre ele o pecado dela. E que não só tinha tomado o pecado, a culpa, a condenação do pecado, mas ele estava purificando a vida dela. Ela não tinha mais desejo, não tinha mais nenhuma inclinação para voltar àquela velha vida. Ela abandonou aquela velha atitude, aquela velha vida, aquele velho pecado não tinha mais, não fazia mais parte da vida dela. Ela tinha só uma pessoa a agradecer, e esta pessoa era Jesus. Nós não sabemos se Simão, este fariseu, se converteu eventualmente. Nós sabemos que aqui nesta situação, ele não se manifestou favorável a Jesus, nem ele e nem os colegas dele que estavam ali naquele jantar. Talvez lá no futuro a ficha caiu e este Simão, o fariseu, veio a conhecer Jesus e reconheceu o seu pecado, a sua altivez, o seu orgulho, a sua autossuficiência. Mas aqui ele entendeu uma coisa, que ele não tinha sido um bom anfitrião. Ele convidou Jesus, mas não recebeu. Espiritualmente é possível eu e você fazer isso também. A gente convida Jesus, mas não recebe Ele. A gente recebe Jesus, como diz uma grande ilustração, na nossa sala de estar, mas Ele não tem lugar na cozinha, nos quartos, em todos os cômodos da nossa vida. Então Jesus, quando Ele não é recebido, quando nós não recebemos Ele de coração em toda a nossa vida, Ele não pode trazer a paz dEle. Porque eu recebo Ele até certo ponto da minha vida. Mas Jesus disse, olha, eu quero entrar e reconstruir toda a sua casa. Eu quero reconstruir a sua vida.
deixa de ser autossuficiente, nega a si mesmo, nega a sua própria proposta de bem-estar e entrega, assim como esta mulher fez, entrega a sua vida, todo o seu ser, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, entrega nas minhas mãos. Foi isso que essa mulher fez. Aí Jesus, depois que ele contou esta parábola para Simão, e a mulher estava ouvindo, os convidados ao jantar estavam ouvindo, disse, é muito importante essa parte aqui do versículo 44, e voltando-se para a mulher, ou seja, Jesus, talvez a mulher estivesse ali a uns 3 ou 4 metros de distância. Agora, Jesus, ele deixa de conversar com o Simão e vai e se dirige à mulher. Ele se aproxima da mulher, mas ele fala com Simão. Muito importante esta colocação aqui. Aí Jesus coloca Simão contra a parede. Ele mostra que quem recebeu ele naquela noite não foi Simão, foi esta mulher. Eu vou ler mais uma vez as palavras duras, mas com intenção de salvação. As palavras duras que Jesus diz a Simão, que havia lhe convidado para o jantar. Ele diz, você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você, Simão, não me recebeu com um beijo, com uma saudação, né? Com um abraço, com um aperto de mão. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, que era costume naquela época quando você recebia um convidado especial. Mas ela, com perfume, ungiu os meus pés. Jesus está contrastando quem convidou, mas não recebeu, e quem não convidou, mas recebeu. Vocês estão percebendo a ironia desta situação? Quem recebeu mesmo foi esta mulher. E aqui Jesus, ele censura Simão. Ele censura Simão em frente dos seus convidados e em frente desta mulher. Por quê? Porque ele está querendo proteger esta mulher. Simão e seus amigos queriam continuar acusando aquela mulher. A tendência do ser humano é viver acusando para se mostrar superior aos outros. E Jesus não deixou isso acontecer. Pelo contrário, Jesus colocou Simão contra a parede e elevou o status desta mulher. Porque ela sim tinha o recebido. Então aqui nós vemos Jesus como bom pastor. Ele é o Cordeiro de Deus que perdoa e purifica os nossos pecados, mas ele é o bom pastor que nos protege e nos guia. Jesus aqui, ele traz essa palavra dura para Simão, para proteger esta mulher, que era discípula dele, que havia expressado a grande gratidão que ela tinha por ele. E ele aqui protege ela. Gente, nós devemos proteger pessoas que vêm a Jesus Cristo, que vieram de um passado difícil, mas agora foram perdoados e Jesus está purificando o seu ser, está purificando as coisas da sua velha vida. Aquele velho homem está sendo abandonado e agora ela está vestindo este novo homem. Jesus nos mostra o caminho de nós também pastorearmos as pessoas. Ele protege esta mulher destes homens que queriam continuar o processo de acusação diabólico, porque quem fica acusando é o diabo, contra esta mulher. Agora Jesus, o bom pastor, ele mostra assim a sua qualidade de ser bom pastor, né?
ele diz para ela, em primeiro lugar, no versículo 48, os seus pecados são perdoados. Jesus, o Cordeiro de Deus. E as pessoas lançaram dúvida sobre a capacidade de Jesus de perdoar pecados. Os que estavam ali com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. A sua fé salvou você, vá em paz. Quem tem salvação, quem se aproxima de Jesus com gratidão em seu coração, terá a paz. E Jesus disse, vá em paz. Aqui temos uma outra lição do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Vá, disse Jesus para aquela mulher, saia deste ambiente opressivo. Era uma casa bonita, ampla, tinha muitos bens ali, mas ali naquela casa só havia condenação, juízo, não tinha salvação. As pessoas daquelas casas estavam recusando a salvação. Vá, minha discípula, disse Jesus, vá em paz. Talvez nós precisamos ouvir a voz de nosso Deus, de deixar ambientes, deixar de ter associação com coisas ou até pessoas que duvidam do perdão de Deus sobre a nossa vida. Duvidam que Jesus pode purificar os pecados, todos os pecados. Que você possa neste dia, neste domingo, receber esta palavra dentro do seu coração. Que você possa receber Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o seu pecado. Sim, o seu pecado. Eu tenho uma palavra aqui para quem, vamos dizer assim, viveu uma vida razoavelmente moral. A palavra vem do fundador do metodismo, John Wesley. Ele viveu uma vida tranquila. Ele tinha uma sensibilidade para as coisas de Deus. Ele queria fazer a vontade de Deus. Mas ele nunca entendeu que Jesus veio para perdoar os seus pecados. Pelo menos ele não entendeu isto até o dia 24 de maio de 1748. Ele era muito zeloso, uma pessoa que participava da igreja, então numa quarta-feira à noite ele foi para uma igreja, ele fez bem, foi para uma igreja, e lá ele ouviu a mensagem sobre o perdão de Deus para os seus pecados. E depois, quando ele escreve sobre esta experiência que ele teve naquela quarta-feira, ele diz que ele sentiu que o seu coração estava sendo aquecido por Deus. E que os seus pecados, sim, os seus pecados, estavam sendo perdoados. E que Jesus era o seu Salvador. Meu amigo, que você possa ter esta mesma experiência que se expressa nessa gratidão maravilhosa que esta mulher teve naquele dia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento na tua presença. Eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha a tocar cada ouvinte que está aqui, que possamos ter este mesmo amor pelo perdão e pela purificação dos nossos pecados. Que possamos experimentar a paz, a alegria que esta mulher experimentou quando Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. Estas bênçãos eu peço para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que seja repleta da alegria e da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.